Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos. É com muita felicidade e uma honra essa casa estar recebendo a todos vocês, né? Uma sessão solene em comemoração aos 500 anos da Reforma, nossa Igreja Presbiteriana. E eu gostaria de iniciar nossa sessão solene convidando para compor a mesa nosso prefeito municipal, presbiteriano, prefeito Max Filho. Convidar também para compor a mesa nosso querido pastor Leonardo Dalla. Convidar também para estar aqui conosco o pastor Adilson Souza dos Santos. Eu gostaria de convidar a todos para a gente ficar de pé, para a gente ouvir o hino nacional e depois, posteriormente, o hino da nossa Vila Velha. Não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte.
Gostaria de registrar a presença do nosso subsecretário de Serviços Urbanos, Fernando. Obrigado, Fernando, pela presença. Nosso pastor também da Assembleia de Deus, José Nilson, que também está nos prestigiando aqui no dia de hoje. Nosso amigo Raine Nascimento, servidor da Prefeitura, presbiteriano também. Seja bem-vindo. Dando prosseguimento, gostaria de passar a palavra ao nosso prefeito, Max Filho, para fazer uma saudação para todos nós, com a palavra. Gente, muito boa noite a todos. Boa noite. Quero saudar o vereador Bruno Lorenzucci e cumprimentá-lo pela feliz iniciativa de convidar uma sessão solene que realizamos aqui neste momento, alusiva ao aniversário da Reforma Protestante, especialmente neste ano em que a Reforma é um marco comemorando 500 anos, um movimento muito importante da igreja cristã, da cristandade, segundo teólogos, o movimento mais importante depois do Pentecoste, que foi o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, na igreja primitiva. A igreja cristã, por longos anos, viveu fora das escrituras sagradas, e a Reforma Protestante foi um reavivamento, uma busca pela sã doutrina, pela igreja na forma em que se deu inicialmente a coinonia, a comunhão entre os irmãos, no partir do pão e, sobretudo, na palavra de Deus. Então, a redescoberta da Bíblia, enquanto sendo a regra de fé e prática do cristão, abandonando dogmas, convenções de homens e se atendo à legítima palavra de Deus. E como todo movimento, houve uma ação e uma reação, e veio logo a contra-reforma, a perseguição, mas o regime, o espírito libertário da reforma terminou sendo uma conquista que veio para nunca mais ir embora. E hoje em dia a igreja protestante no mundo todo, aqui no Brasil, trazendo conquistas relevantíssimas para a sociedade de uma forma geral. O Brasil, que foi colonizado sob a coroa portuguesa, uma coroa religiosa, apenas aqueles que professavam a religião oficial podiam ter seus filhos matriculados na escola pública, apenas aqueles que professavam a religião oficial poderiam ser sepultados em cemitérios públicos. E a Reforma Protestante nos trouxe um legado do Estado laico, o Estado que não discrimina, um Estado que é para todos, um Estado que é um provedor de serviços a toda a cidadania e não mais a discriminação pela bandeira religiosa. Uma conquista e um legado importantíssimo da Reforma. É verdade que muita gente foi para um outro extremo, achando que o Estado deve ser um Estado ateu, um Estado que deva combater as religiões, mas esse não é o Estado brasileiro. O Estado laico não é o Estado ateu, porque até mesmo o ateísmo também, há uma dose de fé muito grande, Talvez o ateu seja mais crente do que um cristão, porque é preciso muita fé, para descrer da presença do soberano e acreditar que o mundo é apenas fruto de uma explosão cósmica, fruto de um acaso, a vida com toda a sua complexidade, cada célula do corpo humano tendo o nosso DNA lá gravado, a nossa fita DNA sendo algo exclusivamente que está lá impresso, o nosso código genético, enfim, a complexidade da vida, como explosão cósmica, como algo produto do acaso,
tem que ser muito crente, tem que ser muito crente, né? Então, o Estado ateu teria que ser um Estado religioso, ou melhor, um Estado antirreligioso, né? Não é isso o que temos na nossa convenção maior, que é a Constituição Federal. O Estado, ele é afastado da igreja, né? O Estado é laico, mas não é um Estado ateu, é um Estado que tem que conviver com a pluralidade do credo religioso, e as pessoas não podem ser discriminadas pela fé que professam por sua religião. Então a reforma traz um legado muito importante para a humanidade. A reforma veio, coincidentemente, junto com a invenção da imprensa, e aquilo foi importante, a impressão dos textos sagrados, no texto da Bíblia Sagrada, a sua tradução para a linguagem dos povos. Isso tudo ajudou a difundir, e foi esse movimento, ao lado da Renascença, toda a efervescência cultural também, que terminou se descolando, né, da igreja, a economia, as artes, a cultura, a política, e representou um salto libertário muito importante para a humanidade. Chegou até aqui o Brasil, e aqui o protestantismo tem crescido assim de forma extraordinária, só que lamentavelmente não temos visto, né, os valores evangélicos protestantes sendo disseminados muito pelo Brasil afora, né? Muitas religiões têm crescido, mas nem sempre isso tem representado conversões legítimas e genuínas das pessoas que passam a viver de acordo com as Sagradas Escrituras. Não quero me alongar, quero apenas saudar o nosso vereador pela feliz iniciativa, cumprimentar aqui o presbitério, o sínodo, na pessoa do pastor Leonardo, pastor Adilson, a todos os irmãos, pastores que aqui se encontram, presbíteros, diáconos da igreja presbiteriana. E interessante que ontem houve outra audiência, outra sessão solene aqui, também com o mesmo tema, reforma protestante, com os luteranos, né? Então ontem foram os seguidores de Lutero, hoje são os seguidores de Calvino, pode ser, mas todos nós seguidores de Cristo, isso que é o mais importante. Parabéns à Câmara Municipal, parabéns vereador Bruno Lorenzutti, um abraço a todos. Bem, prefeito. Gostaria de passar a palavra agora para o nosso querido pastor Leonardo, também para fazer a sua saudação, uma apresentação para a gente. Boa noite a todos, agradecer a presença de todos, cumprimentar o vereador proponente, Bruno Lorenzutti, nosso ilustríssimo prefeito, né? Nosso querido presbítero Max, reverendo Adilson, secretário executivo do Sínodo, o presidente do Sínodo, reverendo Jailton, não pôde estar aqui, mas a executiva do Sínodo aqui, representada pelo reverendo Jailton, cumprimentar a todos vocês com muito carinho. Eu gostaria de ler o texto que talvez tenha sido o embrião da reforma, né? Se nós pudéssemos chamar assim, que é o texto de Romanos, capítulo 1, verso 16, em especial o verso 17, para a gente lembrar, já que nós estamos aqui fazendo essa sessão solene, para lembrar e celebrar os 500 anos da reforma. Então, Romanos, capítulo 1, verso 16, 17, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? É muito significativo o fato de nós estarmos aqui hoje, nessa casa de leis, nesta noite, para lembrar e para celebrar os 500 anos da Reforma Protestante. Aquele momento, né, quando foi deflagrado por Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, a reforma talvez mais significativa e importante da igreja. É significativo estarmos aqui porque a Reforma Protestante foi uma reforma da igreja.
Quando Martinho Lutero afixou as 95 teses, aquele documento nas portas da Catedral de Wittenberg, quando ele fez isso, elas não poderiam ter sido afixadas em outro lugar, porque a reforma da Igreja de Deus tem que começar na casa de Deus. Por isso que Martinho Lutero, então, vai até aquele lugar, fixa as 95 teses ali para que todos pudessem ver. E é interessante que as portas da Catedral de Wittenberg, elas, na verdade, pareciam mais um mural público, onde as pessoas podiam publicar ali qualquer coisa que eles quisessem. Por exemplo, alunos da faculdade publicavam avisos ali para que as pessoas vissem aqueles tipos de aviso. Mas naquele mural público, né, apesar de vários avisos estarem ali no dia 31 de outubro de 1517 em especial, ele serviu para deflagrar uma reforma eclesiástica, uma reforma que transformou a igreja, mas não somente a igreja, como bem lembrado aqui pelo nosso prefeito, transformou a própria sociedade da época e ainda repercute nos dias de hoje, quando você olha, por exemplo, para países protestantes. Eles têm uma educação muito mais estruturada, têm uma educação muito mais enraizada, têm uma civilidade muito mais real do que países que não são protestantes. Fato é que quando o Brasil foi descoberto, em Portugal haviam 6 escolas, mas na Holanda haviam 66 escolas. É uma reforma, então, que ela não é uma reforma simplesmente eclesiástica, mas ela também foi uma reforma social, uma reforma econômica, uma reforma mundial. É por isso, então, que nós devemos realmente lembrar e celebrar esse dia. Lembrar e celebrar porque teve várias circunstâncias muito complexas que envolveram a reforma protestante. Se você for estudar a história, você vai ver que muitos motivos levaram Lutero a tomar a decisão que tomou, mas outras coisas também vieram abarcadas nisso aí, como a própria imprensa. Agora, apesar de ter motivos muito complexos para a reforma protestante ter ocorrido, na verdade ela resultou, em primeiro lugar, da experiência religiosa de um único homem, desse monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Esse homem que tinha uma luta muito grande com a questão da salvação. A questão maior dele era a soteriologia, era a salvação. Eu ganho a salvação ou eu conquisto a salvação? A grande questão de Lutero era essa, era a percepção de que, né, ele se imaginava como alguém que tinha que lutar pela salvação. Quando então ele se depara com a carta de Paulo aos Romanos, e aí ele descobre que, na verdade, a salvação não é ganha, não é conquistada, mas a justiça é algo que graciosamente Deus concede àqueles que creem em Cristo. Então, considerando, Martinho Lutero entende então que nós somos considerados justos diante de Deus, não por causa daquilo que fazemos, mas pela graça e por aquilo que Deus fez através de Jesus Cristo. A justificação mediante a fé e a fé somente, não por meio de obras, tornou-se então o grande fundamento doutrinário da reforma luterana e da reforma protestante como um todo. Essa convicção era a decorrência do chamado princípio formal da reforma, que vem da supremacia das Escrituras. As Escrituras como nossa única regra de fé e prática, ou o primeiro sola Scriptura. A partir desse sola, então, foi desdobrado os outros, como sola gratia, ou somente pela graça, ou solos Christus, somente por Cristo, sola fide, somente pela fé. Havia ainda um quinto sola, soli deo gloria, ou seja, tudo é para a glória de Deus. A esse somou-se então um último princípio essencial para todos os ramos da reforma, o princípio do sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, a participação plena de todos os crentes na vida da igreja, na vida do mundo, como ministros de Deus para abençoar o mundo que Deus mesmo
está redimindo. Dessa forma, se nós pudéssemos resumir o elemento norteador da reforma, poderíamos determiná-lo como uma busca por justiça. Foi a busca por justiça que desencadeou a reforma protestante. Lutero queria saber como ele se tornava justo diante de Deus, como ele se tornava justo diante do seu Criador. Lutero queria ser justo diante de Deus por seus próprios esforços, quando percebeu que, na verdade, Deus já o havia tornado justo, pelos esforços, pelos méritos de Cristo, o Deus Filho. Mas o que é mais interessante é que, ainda hoje, e no nosso país isso é muito latente, ainda hoje, há uma busca muito grande por justiça. A humanidade clama por justiça. A humanidade clama por justiça diante de Deus, quando as pessoas não entendem que já foram justificadas mediante Cristo, e ainda submetem seus corpos, submetem suas vidas a alguns rituais para se encontrarem justas diante de Deus. Mas também é uma busca por justiça para com o próximo. Vemos isso todo dia, quando ligamos a TV, quando ligamos o rádio, enfim, a mesma busca de Lutero continua sendo a busca da humanidade hoje, uma busca por justiça. E por isso que é muito significativo nós estarmos aqui nessa noite, porque nós estamos numa casa de leis, e a justiça, se você pensar bem, primariamente ela começa aqui. Quando os homens que se assentam nesses lugares, como o nosso querido vereador Bruno, ouvindo o clamor social, começam a fazer justiça através de leis que promovam a pacificação social. A justiça, então, ela começa a ser escrita nesse lugar, e não quando a lei é aplicada, mas quando a lei é feita, é produzida. Num ambiente, então, onde o nosso país e a humanidade buscam por justiça, buscam a justiça, nós estarmos aqui numa casa de leis é muito significativo. Mas o que nós e os homens que militam aqui têm que entender é que a verdadeira justiça só acontece quando nós nos rendemos àquele que é verdadeiramente justo. Porque ele, além de justo, também é o nosso justificador. Que o legado, então, do libertador da reforma protestante, o legado libertário da reforma protestante, permaneça vivo em nossas mentes e em nossos corações, para que de maneira urgente nós apliquemos o conhecido lema da reforma que veio posteriormente pelos séculos: Ecclesia reformata, semper reformanda. Isto é, igreja reformada, sempre se reformando. Se nós que fomos justificados por Deus, vivermos verdadeiramente como aqueles que entenderam essa justiça, nós poderemos então cumprir com integridade a nossa vocação e a nossa missão nesse mundo. E que assim Deus nos abençoe. Gostaria de saudar o nosso secretário de Finanças, Evandro, também que se faz presente. Obrigado, Evandro, pela presença. E agora, para abrilhantar a nossa sessão solene, a nossa noite, gostaria de solicitar a todos que a gente possa ouvir o nosso coral Brilho Celeste. Minha alma, e perfeitou
Gostaríamos agora de passar a palavra ao nosso querido pastor Adilson Souza, para que também nos passe aí mais uma bênção aí de palavras. Distinto vereador Bruno, proponente desta sessão, nosso querido irmão presbítero Max Filho, distinto prefeito desta cidade, nosso colega, reverendo Dallas, também cumprimento ao reverendo Albério e com ele os demais pastores, colegas, ao irmão Rafael, da Sinodal de UMP, e assim as demais forças de integração, os irmãos, as irmãs. Para mim é com certeza um privilégio estar aqui, distinto vereador Bruno, representando o nosso sínodo, o Sínodo Central Espírito Santense, em nome do nosso presidente, reverendo Jailton Lima do Nascimento, pastor da Primeira Igreja de Vitória, que gostaria de estar aqui nesta sessão, mas ele manda o abraço e o agradecimento por esta iniciativa. Ele está nestes dias na Conferência Fiel 2017, em Águas de Lindóia, onde eu já tive o privilégio de participar por 11 anos consecutivos, mas neste ano preferimos estar aqui na região, participar inclusive do 12º Encontro da Fé Reformada, promovida pela Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, que neste ano, mais uma vez, será realizado na Igreja Batista de Vitória, na Primeira Igreja Batista de Vitória, dado ao grande número de inscrições. Aproveito ainda dizer para o senhor, vereador Bruno, os demais, que a agenda das programações alusivas a esses 500 anos da Reforma Protestante caminham pelo menos até o próximo dia 29, quando então teremos o culto em ação de graças a Deus, ali no centro de comemorações da Igreja Batista Jardim Camburi, na Avenida Norte-Sul, logo depois do shopping. Dia 29, um domingo, às 15 horas, em que todos estão convidados. O pregador será o reverendo Hernandes Dias Lopes, e teremos a participação de um grande coral com cerca de 500 vozes, e vai ser uma tarde memorável. Nós teremos prazer, nós todos, estaremos louvando e adorando a Deus
por este significado. E esta sessão, alusiva então aos 500 anos da Reforma e aos 158 anos da querida Igreja Presbiteriana do Brasil, quer dizer a todos, especialmente ao proponente, vereador Bruno, que faz sentido esta sessão solene. E corroborando com os nossos dois irmãos que já antecederam aqui na fala, eu quero apenas fazer registrado 2 fatos históricos, confirmando então que esta sessão solene, alusiva aos 500 anos da Reforma, faz sentido. O primeiro fato foi lá por volta do século VII, antes de Cristo, quando então, creio eu, surgiu o primeiro outdoor. É o seguinte: as coisas iam de mal a pior. E quando eu digo as coisas, refiro-me à religião, à moral e tudo mais que se podia entender de relacionamento humano, de existência humana. E o povo de Deus era culpado disto. E entre tantos profetas daquela época, Abacuque, reclamou com Deus. Deus então responde a Abacuque que puniria a nação de Israel com o tacão de um povo inimigo, ímpio, idólatra, o povo caldeu. Do meu jeitão de falar, Abacuque ficou chateado. Não gostou, não. Então Deus falou para ele, explicou tudo e mandou construir um outdoor. A expressão outdoor, claro, não está na Bíblia. Mas é o texto que o colega Dallas leu há pouco instante em Romanos, que a sua origem está nesta passagem bíblica de Abacuque capítulo 2. Deus disse: faz bem grande, uma placa enorme, para que possa ler até quem passa correndo. Escrever o quê, meu senhor? Apenas isto: o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. E é esta anotação, naquele grande quadro em via pública, que ecoou na vida de Lutero, já mencionado aqui. E o restante da história os irmãos conhecem, inclusive, em detalhes. E então, associando este fato a 700 anos, mais ou menos, antes de Cristo, e que ecoou na vida de Lutero, um outro registro. No final do século XV para início do século XVI, um homem chamado Johann Tessel era o grande pregador das indulgências. Era o grande vendedor das indulgências, amando do Papa, obviamente. E ele, com a sua potência de pregação, ia daqui para lá, de lá para cá, pregando e vendendo indulgências. Nesse contexto, um menino, um mocinho de apenas 13 anos, Frederico Micômio, que já sabia e guardava em sua mente e coração os ensinamentos verdadeiros advindos do seu pai. Por exemplo, que tudo na vida espiritual é de graça, e com os verdadeiros ensinos à luz da palavra, que não entrarei em detalhes. Inclusive, sabia aquele jovem de apenas 13 anos que a venda das indulgências era nada mais, nada menos do que uma grande rede de ganhar dinheiro. Consciente dessas informações e muito mais do que isto, ele então encontra-se com Tessel e os seus correligionários, seus colaboradores, e então pede, quase que chorando, o perdão dos seus pecados, a salvação de sua pobre alma. E então eles não hesitaram em dizer àquele jovem: sim,
desde que as moedas caiam no cofre da igreja. Eu não as tenho. Apenas 4 moedinhas. Eu teria que vender apenas um dos meus livros. Mas não é justo eu fazer isto. E insistiram com ele que se não tivesse as moedinhas, não teria perdão. Naquele mesmo dia, aquele menino de 13 anos, Frederico Micone, vai para a sua casa e ora em lágrimas, fala com Deus, e tem uma das mais ricas, ou a mais rica experiência da sua existência, e pede a Deus o perdão dos seus pecados, e recebe, e ele tinha certeza que recebera ali. A história da reforma passa por esta experiência. Aquele menino, então, com 13 anos, logo em breve, estaria sendo um dos companheiros de Martinho Lutero. E a reforma, então, vai criando vulto com outros tantos nomes mais conhecidos, de que nós todos aqui somos testemunhas desses conhecimentos da história. Quer dizer, então, distinto proponente, vereador, Bruno, que faz sentido essa sessão. Porque ainda hoje, ainda que é verdade, como disse o nosso prefeito, nosso Estado, o Estado brasileiro é laico. Mas não há nenhum impedimento ou conflito nesta sessão, ou nesta manifestação, ou nesta celebração, por um ato, por um momento que mudou a história da humanidade por completo. E nós, presbiterianos, aqui estamos para agradecer, para celebrar os 500 anos da reforma. Obrigado pela sua iniciativa. Obrigado aos demais vereadores desta casa. Obrigado aos funcionários desta casa. Obrigado a todos presentes. E que continuemos com as comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante. Obrigado. Gostaria agora de convidar o nosso prefeito municipal e, juntamente comigo, para entregar uma moção que foi proposta por nós nessa casa e aprovada, pastor Léo, por unanimidade, por todos os vereadores, em comemoração à reforma, né? E todos os serviços prestados que a Igreja Presbiteriana tem feito, não só no município de Vila Velha, mas no Estado do Espírito Santo e no Brasil. Então, gostaria de convidá-los aqui à frente e, posteriormente, nós vamos fazer também outras homenagens a uns outros irmãos também da Igreja Presbiteriana. Nessa oportunidade, nós gostaríamos também de convidar alguns irmãos para que recebam também, pela Câmara Municipal de Vila Velha, um voto de congratulações em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. São eles o reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil, o senhor Adilson Souza dos Santos. Por favor, pastor. Também o pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, o senhor Ari Tebas de Freitas.
Também ao pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, o senhor Albério da Silva Brito. Gostaríamos de convidar também o pastor Carlos Henrique Coelho. Também o pastor Felipe da Costa Faria. Também o pastor Iranildo Ferreira de Araújo. Convidamos também o pastor Jonatas Gabriel de Matos. Convidamos também o pastor José do Nascimento Lira Júnior. Gostaríamos de convidar também o diácono Marcelo Zan. Com a mesma alegria, o pastor Márcio José Freitas. Também o pastor Marcos Barreto de Abreu. Convidamos também o pastor Walter Olivete Gonçalves.
Já estamos chegando ao final da nossa sessão solene e gostaríamos mais uma vez de ouvir nosso coral, Brilho Celeste. Vamos cantar um hino, por gentileza. Gostaria de pedir que pudéssemos todos estar de pé. Estamos chegando ao fim dessa sessão solene e eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus pela oportunidade de ter nos dado vida, né? Saúde para estarmos aqui. Dizer, pastor Léo, pastor Adilson, que o prazer foi nosso, de verdade mesmo, de estar propondo, né, de uma singela homenagem, muito pequeno, né, por toda o que representa a reforma, né, o que a Igreja Presbiteriana também representa, mas fizemos de coração, fizemos com muito carinho. Agradecer ao prefeito pela presença, a todos os pastores, né, que estiveram aqui conosco. Dizer que essa casa está aberta a todos os senhores, nosso mandato também. E agora, você vê, né, nós propusemos a sessão e ainda a igreja ainda trouxe ainda o coffee break. Olha só, hein? Fui perguntar, vamos fazer um coffee break? Não, não precisa não, que a igreja está levando o coffee break. Pastor, você está vendo como que é a graça de Deus. E a gente está encerrando essa sessão solene e convidar todos
é aqui nessa sala aqui ao lado, para a gente fazer um lanche, pode todo mundo adentrar o plenário. E antes de a gente encerrar, fazer uma oração, né? De agradecimento ao nosso Deus por ter nos propiciado esse momento único aqui nessa casa. Muito obrigado a todos. Vamos colocar de pé mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus, amado Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque podemos lembrar, podemos celebrar, ó Deus, aqueles que, através do Santo Espírito do Senhor, ó Pai, lançaram sementes, ó Deus, sólidas, que tem nos abençoado até hoje. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pela igreja do Senhor, pela graça do Senhor sobre nós, pela graça que nos permite falar com o Senhor, ó Deus, sem termos de pagar nada por isso, porque o Senhor mesmo pagou tudo o que nós devíamos, ó Deus. É isso que representa, ó Deus, esse momento para nós, onde lembramos, celebramos, ó Deus, o fato de que não podemos nos esquecer da graça e da misericórdia do Senhor. Por isso, ó Deus, derrama a Tua graça sobre as nossas vidas hoje e sempre. Abençoa, Deus, a vida do vereador Bruno, Pai. Que o seu mandato nessa casa de leis seja um mandato, ó Deus, que trabalhe pelo povo e para o povo, ó Deus. Que abençoe o povo do nosso município. Assim também, ó Deus, de maneira muito especial, nosso prefeito Max Filho. Homem que o Senhor levantou, ó Deus, para nos governar aqui no nosso município. Esse município lindo, bonito que o Senhor nos deu. Que Ele possa ser, ó Deus, aquele que vai nos conduzir, ó Pai, de maneira justa, de maneira digna, ó Deus, conduzir a todos nós, seus munícipes, ó Deus, cidadãos desse município, conduzindo-nos, ó Deus, de maneira que nós possamos, ó Pai, encontrar, ó Deus, a paz social aqui no nosso município. Abençoa a vida deles, abençoa a vida do restante, ó Deus, dos nossos vereadores, ó Deus, do restante dos secretários, ó Pai. Cada homem, Senhor Jesus, incumbido pelo Senhor de abençoar os cidadãos deste lugar, ó Deus. Que o Senhor possa dar a esses homens a graça e a sabedoria para governarem, ó Deus, com retidão, com justiça, ó Pai, sempre, sempre olhando para o povo, servindo ao povo, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. E agora, Senhor Jesus, que vamos sair deste lugar, ó Deus, encerrando esse momento. Não nos deixe sair daqui sós, mas que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, que a comunhão do Seu terno e doce Espírito esteja conosco, sobre nós, seja vista em nós e em todos aqueles que professam o Teu nome e aguardam a Tua volta, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Nosso coffee break está servido, tá bom?